Turma, olha só, o presidente Lula está a caminho do litoral paulista para acompanhar o trabalho da Defesa Civil no resgate dessas vítimas. A repórter Beatriz Manfredini já está lá em São Sebastião e vai trazer mais informações para a gente, porque a gente quer entender um pouco, Bia, existem a quantidade de mortos já reveladas e, inclusive, há uma quantidade significativa também de pessoas desaparecidas por aí, né? Atualiza para a gente esses números. Paulo, temos 40 desaparecidos, essa é a estimativa do Corpo de Bombeiros aqui da região de São Sebastião. Bom dia para você, para todos que nos acompanham no Morning Show. Quando a gente fala de número de óbitos, até o momento temos 36 mortes confirmadas. 35 aqui em São Sebastião e uma em Ubatuba. Mas então o Corpo de Bombeiros continua trabalhando nas buscas com a ajuda da Polícia Militar, com aeronaves do Exército Brasileiro, da Defesa Civil e das polícias de forma geral, para encontrar outras 40 pessoas, que é a estimativa, então, que são pessoas que estão desaparecidas e que podem estar nos escombros, né? São diversos pontos de deslizamento e de desabamento. Eu cheguei aqui por volta das 5 horas da manhã e a gente tentou chegar até a Barra do Saí, que é o ponto mais crítico atingido pelas chuvas. Por lá, 50 casas desabaram. E a gente tentou, então, chegar até lá, mas a gente não consegue, né? A gente para muito antes, várias praias antes, porque são 8 pontos de desabamento entre ali toque-toque pequeno, toque-toque grande, Maresias, até chegar na Barra do Saí. Então os motoristas não conseguem nem ir e vir. Ali está tudo interditado, porque além de ter essas áreas desabadas, ainda há risco de novos deslizamentos, uma vez que o solo está encharcado. Então é um processo muito difícil. O Corpo de Bombeiros não está conseguindo chegar ainda por terra nesses locais para fazer a busca, por isso eles não conseguem entrar com maquinário nessas regiões. As buscas estão sendo feitas por helicóptero, por aviões e também pela água. 15 pessoas foram resgatadas até o momento, né, retiradas dos escombros. Elas estão ou em hospitais aqui da região ou sendo levadas por helicópteros Águias para outros hospitais mais distantes. Além disso, a gente tem um número bastante grande de pessoas que ficaram sem casa, sem ter para onde ir. São 970 desalojados e 747 desabrigados até agora, de acordo com a última atualização da Defesa Civil, que é agora das 8h30 da manhã. Portanto, os trabalhos seguem e aqui a gente fica na expectativa da chegada do presidente Lula. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, ele veio para cá ontem mesmo, no domingo, fez um sobrevoo na região. Hoje, agora pela manhã, faz um segundo sobrevoo e está atuando, então, ajudando aqui nessa missão. Aí daqui a pouquinho está previsto aí para agora entre 10 horas e 11 horas da manhã a chegada do presidente Lula. A expectativa é que ele faça um sobrevoo também com o governador Tarcísio de Freitas e depois eles vão vir aqui para o Teatro Municipal, bem no centro de São Sebastião. Aqui eles farão uma reunião e depois vão falar com a imprensa, por isso que nós já estamos aqui no Teatro Municipal para acompanhar essa reunião de perto. Importante a gente também dizer, Paulo, que além de todos esses números tristes de óbitos, de desabrigados, de pessoas feridas e de desaparecidas, tem muita gente que está isolada em áreas em que o Corpo de Bombeiros, o resgate ainda não consegue chegar. Tem gente sem energia, sem sinal de telefone celular e até sem água. A Sabesp informou que 14 caminhões estão atuando aqui na região e também em Ilhabela para retomar o abastecimento de água. Então tem um trabalho também pela manhã, eu conversei com um policial, que eles estavam tentando chegar a uma mulher que precisava de um remédio. Então são muitas dificuldades nessa operação que ainda não tem prazo para terminar, Paulo. Muito bem, Bia, obrigado pelas suas informações. A Beatriz Manfredini atualizando para a gente um pouco dessa situação, essa trágica situação no litoral norte. Aqui na Jovem Pan você acompanha absolutamente tudo a respeito dessas informações. Obrigado, Bia. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro, deixa eu dar meu bom dia aqui ao nosso time. Coloca o nosso time na tela só para eu poder apresentar a todos. A nossa Elaine Blast está de volta ao programa. Tudo bem, Elaine? Seja muito bem-vinda. Hoje temos Paulinha Nobre aqui no sofá. Tudo bem, Paula? Bem-vinda. Bruno Meyer, para a gente poder conversar de vários assuntos, e também Alexandre Borges já conectado por aqui. Mas eu quero começar falando dessa questão das chuvas, porque existe uma
situação aí que todo mundo precisa ter a ciência, a gente precisa buscar entender, né? Porque os discursos fáceis começam a proliferar, né? Aí começa a vir um monte de gente falando, meu Deus, mas ninguém faz nada, acontece isso. Gente, vamos por partes aqui. Em primeiro lugar, sabe qual que era a previsão, Fê, que existia de chuva para o sábado lá no litoral norte? Havia uma previsão de 200 a 250 milímetros de chuvas. A Paula pode até me corrigir se eu estiver errado, mas essa era a previsão que havia. O que já é uma chuva, sim, mas uma chuva torrencial. É chuva. Isso por muitas vezes é a quantidade de chuva que existe em um mês, sim, num determinado local, né? Só que aí o que aconteceu? Esse número subiu de 250 para 600. Veja o estrago que é isso. 600 milímetros em 24 horas. Eu quero entender da Paula, Paulinha, é o seguinte, o que aconteceu, né? Isso é normal? Você que estuda meteorologia, sabe, entende do assunto, isso é normal acontecer? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia para todo mundo que está aqui comigo. Primeiro, eu quero dizer que eu estou me sentindo extremamente importante sentada nesse sofá aqui hoje, falando de tempo para vocês. Eu acho que meu momento finalmente chegou, né? E nós, importantes, estar com você aqui, a pessoa, né, que fala de meteorologia, que acaba falando poucos minutos ali, esse tema às vezes acaba ficando em ênfase, né? Enfim, vamos sim explicar o que aconteceu, Paulo, nesses últimos dias. A gente tinha sim essa previsão, você está corretíssimo na sua análise sobre o que aconteceu. Nós tínhamos essa previsão relacionada aos milímetros de chuva para áreas litorâneas neste final de semana. Essa previsão realmente existia, mas nós temos a questão da anormalidade. A exemplo disso, essa mesma condição aconteceu em Petrópolis. Vocês lembram disso, do caso de Petrópolis, que completou um ano, inclusive, há poucos dias. Sim. Nós tínhamos a previsão de 200 milímetros de chuva também por lá, mais ou menos isso. E choveu 500 milímetros em apenas uma hora e ocasionou todos aqueles desastres. Então, nós temos anormalidade, situações que acontecem anormais da que nós prevemos. Mas a previsão de chuva, ela sim existiu. O que aconteceu naquele momento na região do litoral norte de São Paulo, também falando sobre litoral sul, Baixada Santista, porque litoral norte, de fato, região de São Sebastião foi a mais afetada, mas todo o litoral de São Paulo, essa previsão de chuva, ela realmente existia. O que aconteceu é que vários sistemas se juntaram num combo mesmo, formando um pacote de sistemas mesmo sobre o Brasil. Então, se nós pegarmos uma imagem de satélite, nós vamos ver a quantidade de nuvens carregadas sobre a região sudeste do país, que foi, basicamente, a chegada de uma frente fria, foi um sistema de baixa pressão atmosférica, nós temos a umidade da Amazônia jogando também umidade aqui para a região sudeste do país. Então, pensa, quando se forma um sistema de baixa pressão na região sudeste do país, na costa, ele se interliga, ele forma um corredor de umidade, ele se encontra com a umidade da Amazônia também. Então, tudo isso também aconteceu nesse carnaval. Pacote completo. Pacote completo. Além disso, nós temos também a água do oceano, que está um pouquinho acima, 2 graus acima da média. Em contrapartida, nós temos um Laninha também operando, que é um fenômeno aí, o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que também corroboram para a quantidade de chuva durante esse ano aqui na região sudeste do país. Então, o que nós tivemos foi um pacote completo de sistemas atuando e justamente o ponto negativo aí, de fato, além de todos esses desastres que são, é o ponto maior, mas é que caiu justamente no carnaval, né? Além de tudo isso, temperaturas... Pior data possível. Pior data possível, exatamente. Nós já tínhamos passado por um mês de janeiro, fevereiro, de muitas chuvas em boa parte do país, aqui na região sudeste. Então, essa condição de chuva não estava normal. Nós estamos no verão. É isso que é importante a gente mencionar também. Nós estamos no verão, estamos numa época extremamente chuvosa. A estação já marca o retorno do período úmido mesmo, das instabilidades aqui. Então, a chuva é comum. O que acontece, além disso, né? Tô falando muito. Não, fica à vontade, meu amor. Eu acho que eu quero levar você para minha casa. Enfim, aí o que acontece em relação... Eu tô ficando um pouco envergonhada, gente. Não, é normal. Aqui, querida, não é Jornal da Manhã. Vai. Aqui o buraco é mais, aqui o buraco é mais embaixo. Adorando. É porque assim, eu saí assim de uma posição aqui, aí eu já tô numa posição um pouco mais aqui de um jornal pro outro. Mas enfim, vamos continuar aqui. Então, o que acontece, né? Essa quantidade de chuva, ela veio em relação a uma anormalidade, tudo bem, ela ocasionou aí, assustou bastante os volumes, mas aí a questão também, que o Paulo falou, estava ali chamando com a Beatriz Manfredini,
é que nem todas as regiões do país estão preparadas para receber esses volumes de chuva, especialmente porque a gente sabe que cada vez mais, com o passar dos anos, a gente vai vivendo, sim, mais anormalidades. Então, especialmente áreas litorâneas de São Paulo também, a gente muitas vezes não sabe nem o que acontece, né? Poxa, a região é tão pequena e fica esse ponto de interrogação, né? Por que as políticas públicas, a prefeitura ali não tem esse exato cuidado na região, nos períodos prévios? Eles até dizem que tem, sim, tudo bem, a gente até acredita que realmente tem, essa prevenção que eles fazem, mas muitas vezes não é a prevenção ainda necessária. Paulinha, né? Se a gente analisar essas imagens aí, eu estava vendo várias imagens aqui no jornalismo da Jovem Pan, que a gente está cobrindo minuto a minuto o que acontece no litoral norte paulista, para vocês que estão nos acompanhando. Eu fico com uma única certeza, não sei se vocês compartilham dessa certeza: Defesa Civil não dá voto. Ponto. Não dá. Defesa Civil não dá voto, porque eu estou vendo imagens de equipes da Prefeitura de São Sebastião, equipes em Ubatuba, equipes nessas cidades mais afetadas. É equipe de 2 pessoas, Bruno Meyer. 3 pessoas que aparecem lá para tentar fazer alguma coisa assim. Ou seja, Defesa Civil não dá voto. Não tem investimento em Defesa Civil no Brasil. Um negócio tão importante, tão sério que deveria ter. Nós não temos. Né? Não tem interesse. Não tem. Defesa Civil. Fica claro nessas imagens. Pode olhar qualquer imagem que você for verificar. Em qualquer outra televisão, você vai ver as equipes da Defesa Civil. Guerreiros. Verdadeiros guerreiros. Essa gente tem que ser condecorada, premiada, porque esse trabalho não é um trabalho fácil, é um trabalho dificílimo. Só que assim, é 3 gato pingado. Sim. 2 gato pingado. Eles fazem, além disso, Paulo, bom você ter mencionado sobre a Defesa Civil, porque eles fazem um trabalho extremamente importante também relacionado à prevenção. Exato. Então, assim, se vocês forem entrar, nós estamos num programa um pouco mais descontraído, vou abrir aqui o Instagram. Fica à vontade, meu amor. Se vocês entrarem no Instagram da Defesa Civil, inclusive, eles fazem um trabalho de prevenção belíssimo. Então, eles alertaram toda essa quantidade de chuva, eles estão o tempo todo monitorando e fazendo esse trabalho de falar o que está acontecendo e tudo mais. Mas, assim como o Paulo disse, muitas vezes fica só nisso. E na hora da atuação, falta pessoas mesmo, falta mobilidade, falta esse deslocamento, essa quantidade de pessoas ali para conseguir... enfim, resolver, conseguir fazer o pós, né? Mas o trabalho de pré, eles fazem muito bem. É um trabalho que eles alertam bastante, eles passam muitas informações, eles estão sempre, enfim, alertando a quantidade de chuva volumosa, os riscos iminentes em relação aos deslizamentos de terra, porque esses também, Paulo e também a nossa audiência que está nos acompanhando aqui no Morning, esses aí também preocupam muito. E muito, porque assim, os deslizamentos de terra, a gente viu a Beatriz Manfredini falando, é exatamente essa condição. A terra, o deslizamento, né, a área de encosta, ela funciona justamente como uma esponja. Então, toda a água que cai nela vai caindo e ela vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo. E quanto mais água vai caindo, é mais risco. Então, por exemplo, uma questão importante é que entre hoje e amanhã, essa chuva já começa a diminuir. Então, se você for colocar imagens na internet ali, relacionada... Tomara. Então, tem um site chamado Clima ao Vivo, que você consegue justamente observar como é que está a região ali. Eu estava observando antes de vir para cá, como é que estava a região de São Sebastião. Então, assim, você vê que o céu já começa a abrir, essa frente fria, ela já começa a se deslocar, ela já começa a ir embora. Mas a questão é a seguinte, esse solo dessa área de encosta está muito encharcado já. Qualquer água que cai... Se cair uma garoa... É a história do copo cheio, né? Exato. Qualquer pingo transborda. Agora, uma coisa que a gente precisa ressaltar é que nós sabemos que janeiro e fevereiro, em toda a história praticamente, a gente tem grandes tragédias envolvendo chuvas e, enfim, a gente vê tudo isso que aconteceu, quiçá, o ano passado em Franco da Rocha, que também foi um desastre. Né? Exatamente. Então, esse ano que foi acometido com São Sebastião. Fê, explicamos um pouquinho para a nossa audiência. A Paula deu uma aula aqui no que está acontecendo em relação a toda essa questão de chuvas, mas eu quero puxar um pouquinho com a Elaine e principalmente com o Alexandre Borges o fator político, né? Porque a gente viu uma mobilização forte e rápida do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e o Lula parando a sua folga lá na Bahia, descendo e vindo aqui. Daqui a pouquinho nós temos imagens, inclusive, ao vivo desse encontro, tanto de Lula quanto de Tarcísio Gomes de Freitas. Né, Paulo, esse olhar na Elaine, agiram rápido e bem? Como é que você viu? Acho que agiram rápido e bem, como há alguns anos a gente não via. Ontem mesmo no Diário Oficial, o governo federal já anunciou situação de calamidade pública, que é muito importante, principalmente para trazer recursos para ajudar essa região toda a se reconstruir dessa tragédia.
E o governador Tarcísio liberou 7 milhões de reais aí para a Defesa Civil, para a atuação da Defesa Civil nessas regiões mais atingidas, principalmente a Barra do Saí. Né? Ela que me corrija, mas assim, eu entendi que foi principalmente lá onde a gente viu os maiores, acho que 50 casas desmoronaram. Inclusive, o que eu vi é que foi bem desigual essa distribuição de chuva dentro da área de São Sebastião. Teve algumas áreas em que a chuva foi muito mais pesada do que outras. Então, principalmente para essas regiões, os recursos do governo federal para a Defesa Civil, pelo menos 7 milhões foram destinados aí para a Defesa Civil neste momento de emergência, porque só 7 milhões é pouco para reconstruir, para ajudar tudo isso. Sim. Ale, do ponto de vista político, ambos agiram muito rápido e bem, né? Tanto Tarcísio quanto Lula, né? Porque se tem uma coisa... E aí vocês vão me falar o seguinte, mas Paulo, vai resolver alguma coisa a presença deles lá? Vai mudar da noite para o dia a situação? Não, mas eu acho que é muito a imagem também nesse momento, né? Das pessoas que estão pagando impostos, as pessoas que querem, de alguma forma, ver o poder público se mexer nessa hora, forma, né? Por exemplo, se o Lula não fizesse isso... para mim, pelo menos, é obrigação dele estar lá. É obrigação do Tarcísio estar lá. Eu acho que era obrigação do senador estar lá, deputado estar lá. Era obrigação de fazer uma força-tarefa, todo mundo está lá. Eu acho. Um ponto interessante também, só para pontuar isso que você está falando. O Fê falou uma coisa interessante, né? Falou, nessa época do ano, nós sempre temos essa quantidade de chuva. E aí parece que quando inicia o ano, está todo mundo acostumado, né? Então, assim, todo mundo... Chegou essa quantidade de chuva, a gente se acostumar, mas choveu, é janeiro, é fevereiro, é verão. Vai ter tragédia. Onde é que vai ser agora a tragédia? Então, assim, quando coloca essa lupa, né, de governador, de presidente indo para a região, acho que coloca realmente uma lupa e dá uma importância maior. O que você acha, meu querido Alexandre Borges? Né? Como é que você vê isso? Bom, em primeiro lugar, muito triste com o que aconteceu na Barra do Saí, principalmente. Eu tive casa lá, eu morei 20 anos em São Paulo e eu tinha uma casa na Barra do Saí. Quase todo ano, quando tinha uma eleição da praia mais bonita do litoral de São Paulo, o Barra do Saí ganhava, a gente tinha um orgulho, enfim, é uma praia linda. E muito triste as imagens que estão chegando de lá, particularmente para mim, que frequentei tanto, que tinha casa lá, eu fico muito tocado. Mas, enfim... toda a solidariedade às famílias, às vítimas, a todo mundo que esteja lá. Inclusive esse, puxando o gancho da sua pergunta, é um momento de união, não é um momento de politizar. Então, quando você tem um governador de direita, um presidente de esquerda, trabalhando juntos, não tem discussão política, não tem o que a gente viu há pouco tempo, vocês vão lembrar, por exemplo, quando teve chuvas na Bahia, que o governador era o Rui Costa, e o presidente era o Bolsonaro, eles ficavam discutindo, ficavam brigando e tal. O Bolsonaro estava em férias ali em Santa Catarina, não interrompeu as férias, continuou lá no jet ski. Agora você tem todo mundo junto ali trabalhando, e essa é a verdadeira política. A expressão que eu vou usar é o seguinte: a política é para ser chata, é para ser rotineira, quer dizer, é para ser trabalho. Política é manga arregaçada, quer dizer, choveu. Não é para ter discurso de palanque, dedo apontado, vai trabalhar. Tem família debaixo d'água, tem gente precisando de ajuda. Depois, vamos ver como é que foi a coisa da verba, se alguém desviou, o que se pode fazer. Tarcísio de Freitas, ele foi ministro da infraestrutura, é uma coisa que ele entende. Então, Tarcísio de Freitas está começando um governo no Estado, daqui a 4 anos, a gente espera, quando terminar esse mandato dele, ou o primeiro mandato dele, a gente pode chegar para ele e falar: e aí, governador, você lembra que lá em 2023, quando o seu governo estava começando aquela tragédia lá no litoral, que agora, 4 anos depois, o que foi feito? O que o senhor pode dizer para a gente que foi feito nesses 4 anos? De infraestrutura ele entende, ele tem verba para isso. Eu faço fé e acredito que o governador Tarcísio vai conseguir melhorar isso. Claro que nós, do jornalismo, nós vamos ficar em cima, nós vamos cobrar, mas
Essa é a boa política. É a política que ajuda o cidadão. É a política que, em vez de dar discurso, de brigar, de politizar, de ficar criando factoide, de ficar criando palhaçada, frase de efeito, é a política do trabalho. Essas pessoas aí, elas são vítimas de uma tragédia natural horrível, que em parte poderia ter sido evitada ou mitigada, em parte não, pelos eventos, da maneira como vocês explicaram maravilhosamente bem. Agradeço a aula, inclusive. Eu, no momento em que eu estava aqui como público, ouvindo, adorando a aula, e aprendi bastante com o que a Paula Nobre falou, com o que vocês falaram, mas essa é a política que tem que ser feita. Eu vou dar um exemplo. Em 2012, quando tinha eleição para presidente nos Estados Unidos, o Obama estava concorrendo à reeleição, eu cobria política americana naquela época, teve um furacão, que era o Sandy, que fez um estrago absurdo nos Estados Unidos, e o governador de Nova Jersey, o Chris Christie, que é do Partido Republicano, foi trabalhar com ele. E tem uma foto muito icônica dos dois meio abraçados, assim, rindo, trabalhando. E aquilo deu um escândalo naquela época nos Estados Unidos, porque parecia que o Chris Christie estava fazendo uma traição ao Mitt Romney, que era o candidato republicano daquele ano, né, de 2012, na eleição, que ele acabou realmente perdendo para o Obama. Mas não, eles estavam, na verdade, trabalhando juntos e dizendo o seguinte: nós aqui não somos republicanos e democratas, nós somos a autoridade do país, que estamos juntos trabalhando para ajudar as vítimas desse furacão. Então, esse exemplo da política feita onde há adversários, mas não inimigos, é o que a gente tem que incentivar. Então, quando é para criticar, a gente critica, mas quando é também para elogiar, nesse caso, vão elogiar. Muito bem. E voltar a gente falar um pouquinho da questão envolvendo aí o litoral norte de São Paulo. Se vocês analisarem, vocês estão aí principalmente no rádio, dirigindo, enfim, a primeira coisa que a gente tem que falar, né, Fê, em relação a isso é o seguinte: se por um acaso alguém está cogitando em pegar esses 3 últimos dias aí de carnaval e dar uma descida para o litoral, o que nós recomendamos, certo, Paulinha, é que não façam isso. Acho que essa é a primeira coisa. Por que não façam isso? Porque é o seguinte: Mogi Bertioga, fechada, absolutamente fechada. Um grande trecho da Rio Santos, que liga inclusive Barra do Una até o centro de São Sebastião, também fechado. E aí eu fico imaginando a situação, e tem muita gente, eu tenho certeza, que deve estar nos assistindo, que está nessa localidade, as pessoas que estão, por exemplo, em Camburi, em Juqueí, agora na Praia da Baleia, ali aquelas praias do litoral norte de São Paulo, que são praias incríveis, maravilhosas, mas essas pessoas que estão ali não vão conseguir sair. Sim. Até que essas vias sejam desobstruídas, tanto de um lado quanto do outro. Ou seja, a gente pode dizer que essas pessoas estão ilhadas, né, Elaine? Exatamente. Completamente ilhadas. Enfim. Então, ou seja, quem precisa voltar para São Paulo para trabalhar ou para qualquer outra região, não vai conseguir. Sem chance de voltar. E assim, Fê, eu vi vídeos na internet de casas de pessoas ricas. Não estamos falando apenas de morros, de comunidades. Casas de pessoas absolutamente ricas, com o nível da água beirando a quase 1 metro na sala, móveis boiando, casas, por muitas vezes, pé na areia, inclusive. Olha que coisa maluca isso. Casas pé na areia, transbordando de água. Então a situação é muito crítica, delicada. Alguns, inclusive, não conseguem mais contato com as pessoas, porque existe um impasse muito maluco ali, né? Não tem energia elétrica na localidade, então a pessoa ela não consegue carregar o celular. E aí o celular, depois de 24 horas, enfim, 40 horas, acabou a bateria. E não consegue comunicação com seus familiares. Imagine o desespero disso, Paulo. Outro ponto, Paulo, puxando isso que você falou, né, as pessoas... Primeiro que esse trabalho de informação ele é justamente muito importante, porque tem muita gente que, assim, tá no carnaval, tá curtindo a folia, tá curtindo a festa, então não tá nem sabendo disso tudo que tá acontecendo. Então, assim, a previsão entre hoje e amanhã é que o tempo abre, então pode sim ter pessoas que pensem, poxa, vou descer, vou dar uma idinha ali no litoral, aproveitar 1, 2 dias pelo menos, mas a questão não é nem essa. A questão que mais preocupa também é como que essas pessoas vão fazer esse retorno, né? Na terça-feira.
Porque assim, em algum momento essas pessoas vão ter que sair de lá, vão ter que se deslocar para suas cidades, sejam para São Paulo, seja, enfim, para qualquer outra capital, qualquer outra região do Brasil, enfim, sul de Minas, pessoas ali do sul de Minas, pessoal de Minas Gerais, que a gente sabe que gosta bastante de frequentar áreas ali do litoral norte de São Paulo. Então, em algum momento, essas pessoas vão ter que fazer um deslocamento. Então, assim, esse tempo um pouco mais firme entre hoje e amanhã, ele pode sim ajudar, inclusive, a que essas vias sejam liberadas, evacuadas ali, que as prefeituras consigam fazer um trabalho para que a terça-feira já seja de retorno. Agora, Paulinha, isso também vai passar pela questão da chuva, né? E se chover mais agora? Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, são 10 horas e 32 minutos. Para vocês que chegaram agora, a gente está acompanhando minuto a minuto e buscando informações para vocês que estão sintonizados aqui na programação da Jovem Pan sobre a tragédia ocorrida no litoral norte paulista. Estamos falando aqui de casas ilhadas, estamos falando aqui de morros despencados, comunidades que perderam vidas, parentes desaparecidos. A gente está tentando entender essa tragédia. Eu sei, óbitos, hoje, né? É segunda-feira de carnaval, era para a gente estar falando de muita coisa mais legal por aqui. O Fê foi, inclusive, num camarote nesse final de semana, cobriu isso, as escolas de samba passaram, mas infelizmente o que acontece no litoral é notícia, a gente tem esse compromisso aqui com vocês, certo? E o meu ponto é o seguinte, a gente estava antes falando, Fê, da questão do copo cheio, né? Sim. Porque o copo tá cheio agora. Sim. E a previsão, Paulinha? Porque o que todo mundo quer agora é que não tenha chuva, pelo menos por umas 48 horas, 72 horas, e aí a água possa diminuir. Porque se a chuva continuar por muitos dias, essas pessoas vão continuar nessa situação, né? Vão continuar nessa situação. E aí você mencionou essa questão de volume de chuva, como é que fica a previsão para os próximos dias? Só para vocês terem uma ideia dessa quantidade de água que já caiu, para vocês terem uma ideia como esse verão tem sido chuvoso, sabe? Como esse verão tá complicado em relação à chuva mesmo. Vamos falar da capital paulista primeiro? A capital paulista, para vocês terem uma ideia, a média climatológica para o mês de fevereiro é de pelo menos 250 milímetros de água. Já choveu nesses 19 primeiros dias, até ontem, 350 milímetros. Ou seja, a gente já superou a média climatológica de chuva para o mês em apenas 19 dias. Ainda tem mais uns dias para passar aí, ou seja, a gente pode até bater um recorde em relação à chuva. Isso falando da capital paulista, que também a gente sabe que é uma região aqui que, enfim, bolsões d'água, inundações, alagamentos, os rios e córregos por aqui a gente sabe também que já estão em níveis elevadíssimos também. Qualquer chuva que caia, poxa, a gente sabe que aqui tudo para. E falando do litoral agora, a condição do litoral acaba sendo mais catastrófica ainda, apesar de que nos últimos dias a chuva do litoral ela foi bem menos volumosa do que a da capital paulista. Mas como aconteceu essa anormalidade, uma chuva completamente fora assim eu digo fora do esperado, por quê? E é importante a gente lidar com isso, porque a chuva era esperada. Foram os altos milímetros que se sobressaíram que acabaram assim sendo assustadora essa condição. Resumindo, hoje e amanhã, Paulo, você que nos acompanha, todo mundo que está aqui comigo também, essa condição de chuva, ela diminui. Se a gente for conseguir observar a região de Ilhabela, São Sebastião, Barra do Sarri, que a gente tem falado, toda a região ali do litoral norte de São Paulo, litoral sul também, a gente já consegue observar, inclusive, essas instabilidades indo embora, o sol abrindo mais, o céu ficando mais claro mesmo. Isso a gente consegue monitorar também pelas imagens de quem está na praia, porque, sinceramente, eu nunca vi tantas pessoas na praia assim, tanta gente curtindo o carnaval. Verdade. Assim, olha, eu nunca vi tanta gente, enfim, viajando, indo para o litoral, então tem muita gente na praia. Se vocês observarem os stories aí, enfim, as redes sociais por aí, vocês vão conseguir São observar. Paulo tá vazia, é só você andar na rua aqui que você percebe que São Paulo tá completamente vazia, né? Então, só de olhar a imagem das pessoas na praia, vocês vão observar que a imagem está muito mais clara, assim, tá todo mundo, assim, aproveitando um pouco mais, porque tem aqueles que vão querer aproveitar até o último segundo, já que os últimos 2 dias foi de chuva, né? Falando sobre quem foi para viajar. Turma, vamos voltar lá para São Sebastião para conversar um pouquinho com a nossa Beatriz Manfredini. Ela tem mais atualizações. Ainda não temos a nossa Beatriz Manfredini, então a gente continua por aqui. Claro. É assim que funciona. Lá e cá, certo? É isso. Uma informação importante para passar para vocês é o seguinte: Lula acabou de pousar, inclusive, em São José dos Campos. Agora ele vai pegar um helicóptero e vai descer e sobrevoar. E parece que ele vai sobrevoar a localidade, inclusive com o governador Tarcísio. Exatamente. Temos vários ministros nessa comitiva, inclusive, que estão acompanhando o presidente Lula nessa trajetória, nesse trajeto que ele vai fazer de São José dos Campos até São Sebastião e vai visitar as áreas que foram alagadas. A Beatriz Manfredini disse também que eles vão, inclusive, dar uma entrevista coletiva num colégio ali da região, certo? Quer falar mais alguma coisa, Elaine, sobre tudo isso? Por favor, meu amor.
O que eu gostaria de dizer é que, assim, apesar da gente, ter esse cenário de tragédia climática, que nem ela super bem disse, assim, era para ter chovido 200, choveu 600 num dia, são 600 litros que caem em cada metro quadrado, não é mais ou menos 600 milímetros de chuva. 600 milímetros de chuva é que nem 600 litros que caem, né? É muita coisa. Só que a gente vê todos os anos pessoas morando em áreas de risco, sabe? E isso é uma situação de política pública e não é de um governo só, são de governos. É uma questão, por exemplo, em São Sebastião tem um estudo que eu dei uma lida do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP. De 2019, e eles já tinham identificado em 2019 21 bairros com situação muito de alto risco, graves de risco de desabamento, de alagamento, já tinham identificado essas áreas, né? E São Sebastião hoje tem um déficit habitacional de 5 mil moradias. Então, você tem muitas pessoas que vão morar em área de risco, não porque querem, é porque não tem condições de pagar um aluguel numa região mais segura. E aí estão nessa área de risco. E a Defesa Civil muitas vezes sabe que essas pessoas estão lá. Até coloca um X nas casas para, assim, esse imóvel não pode ser habitado porque está numa área de risco, mas as pessoas estão lá e não tem nem muito o que a Defesa Civil fazer. Então, a gente fala, por exemplo, Franco da Rocha, né, que o Fê falou, que aconteceu o ano passado, que a gente viu, até agora você tem pessoas morando nessas casas com um X marcado ali pela Defesa Civil, porque estão em áreas de risco. Petrópolis, tem obras, olha só quanta coisa aconteceu. Obras anunciadas. Em Petrópolis também. Agora, em Franco da Rocha tem obras ali que foram anunciadas na época da tragédia que vão ser concluídas em abril, depois do período de chuva. Quer dizer, você tem... claro que é uma tragédia que iria existir de qualquer jeito, inesperada, mas a dimensão menor, né? Dessa tragédia poderia ser menor, a quantidade de pessoas mortas. Agora, Elaine, eu acho, pelo menos, que nesses casos específicos, e principalmente dessas cidades menores, se tem uma coisa no Brasil que é complicado, chama-se política municipal. Porque política municipal, ela é vista muito de uma forma populista, absolutamente populista e assistencialista, né? E essas pessoas que vivem em cidades menores, assim, principalmente cidades menos abastadas economicamente, essas pessoas, elas vivem um ciclo que é absolutamente repetido a cada 4 anos. Então, por muitas vezes, vários políticos dessas localidades, e eu não vou generalizar aqui, mas existem vereadores, existem prefeitos que por muitas vezes querem a manutenção desse status quo, porque se elegem baseados justamente nesse ciclo vicioso que existe na política municipal de assistencialismo, do tipo, tá ali, eu vou deixar ali, vou dar umas migalhas e vai ser isso, eu vou conseguir me reeleger, e a coisa, ela continua, porque esse não é um problema novo. Nós não estamos trazendo aqui um negócio que apareceu agora. Que todo verão, né? A gente vê. Agora, só acabou de aparecer. Aonde é que vai ser a área sorteada para acontecer Acabou de aparecer isso. Não, é todo ano. Todo mês de janeiro, fevereiro, às vezes até março, né, Fê? Sim, a gente tem aqui que ficar relatando esse negócio. Mas por que isso acontece? Eu tenho uma opinião muito clara. Em relação às cidades menores, há esse ciclo vicioso político que existe por muitas vezes. Dessa falta de vontade política de tirar essas pessoas de lá. Por quê? Porque essas pessoas assim conseguem ser controladas. E por muitas vezes os políticos que lá estão conseguem se eleger controlando essas pessoas. É muito triste isso, mas existe. É a falta de interesse, existe, né? Existe real isso. Eu acho que quando você promove, ou quando você, principalmente a gente vê a quantidade de casas populares que esses municípios eles fazem, eles entregam, enfim, e você não vê um planejamento depois disso, né? É simplesmente entrega. Mas cadê o planejamento pós? Será que eles não contam com essas tragédias? Será que não existe uma política onde realmente eles podem, de repente, trabalhar com a suposição que tudo isso possa acontecer? Agora, Fê, insisto, esse tema não dá voto.
É visível isso. Absolutamente visível. O que é dar voto? Você vai lá, constrói um hospital, faz uma escola, cria uma política assistencialista bonito, de transferência, né, de renda e tal. Agora, mexer na estrutura de um morro, mexer em esgoto, equipar a defesa civil, equipar para valer defesa civil, não é 3 gatos pingados. Isso não dá voto, porque isso não aparece. Principalmente saneamento, a gente fala saneamento, educação também é outro tema, mas é outro tema, e habitação, é isso que você falou, são coisas para mais de 4 anos, então não é de um governo só, é de mais de um governo. Então, não dá voto. Você não consegue mostrar aquilo concluído para você ser eleito, não é? No caso, assim, não deveria nem existir ninguém morando em área de risco. A Defesa Civil sabe que aquelas pessoas estão lá, não deveriam estar lá. Essas pessoas, muitas delas ganham até um auxílio aluguel. Eu vi assim que lá em São Sebastião é mais ou menos R$400 por família de auxílio aluguel. O problema é que você não consegue encontrar uma casa que pague R$400 só de aluguel. Custa R$700, R$800. Você não tem para onde ir. Então você acaba indo... Agora, acho que vale, só para fechar, Fernandinha, que essa fala da Paula Nobre é importante, que é o seguinte, estamos falando de 600 milímetros de chuva. Isso também numa cidade que estivesse equipada seria uma tragédia. Seria uma tragédia. Já seria algo complicado. É só o tamanho da tragédia que seria menor. Aí nós vamos pegar uma régua e verificar onde é que está posicionada a tragédia. Mas ela está dentro da régua da tragédia. E ela está anunciada. Seria de qualquer jeito uma tragédia. 600 milímetros é assim, Fê, é um negócio... Mas chove em 2, 3 meses. Essa tragédia, ela era anunciada, por exemplo, a partir do momento prevista, a partir do momento da previsão do tempo. Era anunciado. E justamente você ter tocado nesse ponto é importante, porque agora eu vou vender meu peixe, porque a gente fala a semana inteira sobre previsão do tempo aqui na Jovem Pan, durante o Jornal da Manhã e durante toda a programação também. E como a gente falou sobre essa questão de chuva muito forte, como a gente alertou, a temperatura ia diminuir, a chuva ia chegar de forma muito intensa em áreas litorâneas aqui de São Paulo, a frente fria ia vir da região sul do país, porque primeiro ela passou por lá, depois veio para cá. Essa frente fria, esse sistema iria se deslocar e iria, de fato, a gente até tentou utilizar alguns termos como esse, mas assim, estragar o carnaval de muitas pessoas. A gente não saberia que estragaria nessa dimensão, mas de fato a gente já espera. A gente, poxa, uma frente fria nessa magnitude, com essa quantidade de sistemas atuando ao redor, em volta dela, então a gente já imaginaria que algo poderia acontecer. Então foi sim alertado, não somente pela previsão do tempo, pelo trabalho da meteorologia que é feito aqui na Jovem Pan, também com a Climatempo, mas também pela Defesa Civil. Sempre alertando, Paulinho. Muito bem. Olha, gente, o governo de São Paulo anunciou que vai destinar R$7 milhões para ajudar a Defesa Civil nas operações de emergência e também de resgate. A Elaine Blast tem uma apuração, certo, Elaine, sobre isso? Explica pra gente como é que deve funcionar essa destinação. Então, como a gente estava conversando, né, é uma ajuda mais para emergência mesmo. 7 milhões, se você for ver, não é muito perto do tamanho dessa tragédia. E é uma ajuda para a Defesa Civil nesse momento de crise. Mas a gente sabe que é preciso muito mais dinheiro para evitar desastres como esse no futuro, desastres dessa dimensão, que nem ela estava falando, que nem a Paula falou, assim, ia ser um desastre de qualquer jeito, mas o tamanho do desastre seria outro, a quantidade de pessoas mortas, feridas, seria outra, né? Elas não são só resultado de surpresas climáticas, elas são também resultado da desigualdade social. Né? Aquela pesquisa que eu citei, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, de 2019, mostrou que 21 bairros de São Sebastião tinham riscos grandes de alagamento e desabamentos. São áreas onde muita gente acaba indo morar por não ter recursos para viver em lugares melhores. A estimativa é que o déficit habitacional, ou seja, o quanto faltaria de casas para abrigar as pessoas que hoje não têm moradia, em São Sebastião, seriam de 5 mil moradias. Ou seja, para evitar essas tragédias como agora, a de Franco da Rocha também que a gente viu, a de Petrópolis que a gente viu, é preciso que governos, porque não é trabalho de um só, pensem em políticas habitacionais e não só eleitoreiras, né, que tirem essas famílias de área de risco. Em Franco da Rocha, por exemplo, muitas famílias ainda vivem até hoje em área de risco, com a casa marcada por um X
pela Defesa Civil, que é o indicativo de que não deveria estar morando ninguém nesse imóvel. Mas essas famílias não saem dessas casas porque não têm condições de pagar aluguel. E argumento que o auxílio aluguel é muito baixo para bancar um imóvel para a família toda na região. Ou seja, o perigo em Franco da Rocha, que a gente já viu há um ano, continua. Né? Então a gente não vê uma mudança grande para diminuir o tamanho dessas tragédias. Como a Paula falou, são tragédias que vão acontecer, mas que poderiam ter uma dimensão menor. Muito menor. Ô Ale, você acha que um dia a gente vai poder noticiar algum tipo de obra infraestrutural séria para valer, um projeto por parte aí do governo federal, do governo estadual, das prefeituras em relação a isso? Porque, como a gente falou aqui, né, não é um problema novo, isso se repete e por muitas vezes a gente vê uma certa inércia do poder público em relação a isso. Olha, esse é um problema maior, inclusive, da política brasileira, que tem muita dificuldade. O político brasileiro ele tem muita dificuldade de fazer qualquer tipo de obra que ele não vai inaugurar, que demore mais de 4 anos para ficar pronto. Por que por exemplo, a gente tem um déficit de malha ferroviária e de metrô no Brasil absurda, né? Você não tem metrô em quase todas as grandes capitais, e o metrô no Rio, em São Paulo, deveria ser muito maior do que é. E por quê? Porque metrô demora. Você vai fazer uma estação, 2, 3, vai fazer uma nova linha, vai demorar 8, 10 anos, enfim. Então, quando você vai fazer uma obra de infraestrutura, ela, além de demorada, ela também não é aparente, e também você dá àquelas pessoas uma independência que muito político não gosta de dar. O político prefere que o eleitor continue numa situação vulnerável para ele, de vez em quando, aparecer lá como um Papai Noel no trenó e jogar um auxílio, jogar algum tipo de ajuda, como um salvador, em vez de simplesmente resolver aquele problema estrutural daquelas pessoas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o maior governador que o Rio teve, isso aí não acho que ninguém discute, foi o Lacerda. O Carlos Lacerda foi governador de 60 a 65, naquela época chamava Guanabara, e ele fez a adutora do Guandu, que resolveu todo o problema de água do Rio de Janeiro, que era um problema assim, histórico, né? E a eleição de 65, onde ele tentou eleger o seu sucessor, ele não conseguiu, ele perdeu. E aí é uma discussão que se faz até hoje. Você fala assim, ele fez a maior obra de infraestrutura da história do Rio de Janeiro e não conseguiu eleger o sucessor, porque é uma obra de infraestrutura, né? Quer dizer, então não é para fazer. E o Lacerda, o resto da vida dele, comentava que ele falou que faria de novo, que independente de ganhar ou perder a eleição, o Rio de Janeiro precisava como realmente precisava, e terminou aquele problema crônico. Mas tem muito político que não tem essa visão, que não enxerga que a função do espírito público, do cargo do político, de ajudar e resolver problemas que às vezes ele não vai ter oportunidade de faturar politicamente a resolução. Você estava falando da Defesa Civil, por exemplo. Existe uma expressão que eu gosto muito que se chama os heróis silenciosos, que são aqueles caras que trabalham, mas que você não sabe quem é, ou que eles evitam tragédias ou diminuem tragédias. E a gente não tem essa cultura, por exemplo, de depois homenagear essas pessoas, de tratar como heróis que são. Então, são várias coisas que a gente tem que olhar, até sociologicamente, culturalmente no país, para poder não ter que todo ano, na mesma época, comentar o mesmo assunto da mesma notícia.